Fala, povo do agro. Eu sou Alisson Leitão, engenheiro agrônomo, e estamos dando início a mais um episódio do podcast Agrocultura. E hoje nós estamos gravando de forma diferente. Não nos encontramos nos estúdios da Faculdade Vidal, mas estamos fazendo de forma remota e também trazendo um tema extremamente pertinente para a realidade dos últimos dias, das últimas semanas e que virão mais adiante, que é a onda de calor. Então a gente vai falar sobre os impactos que isso causa na fisiologia da planta e principalmente os impactos no metabolismo das plantas cultivadas, tá bom? Então, hoje eu tenho a honra de convidar ela, que é formada em Engenharia Agronômica pela Universidade Federal Rural do Semiárido, a UFESA, no ano de 2014, mestre em Produção Vegetal pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, a Unesp, em 2016, e doutora em Produção Vegetal pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, a Unesp, em 2019, atuando na área de Fisiologia e Manejo de Culturas, com ênfase em estudos sobre estresses bióticos e abióticos, realizando principalmente análises antioxidantes de defesa. Foi pesquisadora CNPq-PCI do Núcleo de Produção Vegetal do Instituto Nacional do Semiárido, o INSA, e responsável pelo Laboratório de Fisiologia e Bioquímica de Plantas, tendo ênfase em estudos fisiológicos, bioquímicos e desenvolvimento de novos produtos. Atualmente, ela é consultora técnica da empresa Ambiental Clean. Nossa convidada de hoje é Rita de Cássia, minha colega, e que vem falar sobre esse tema que tanto aflige as nossas plantas. Cássia, então, seja muito bem-vinda ao episódio, um episódio no modelo novo, trazendo aí também um novo bloco de temas, que é justamente a parte mais técnica da coisa, e aí trouxemos você para abrir com chave de ouro. Olá, uma grande satisfação estar podendo vir participar desse debate, dessa conversa, e principalmente trazendo um tema tão relevante da atualidade, não só para a região Nordeste, mas pelo que estamos vivenciando para o mundo, né? É um tema mundial. Perfeito. E nos últimos dias, como eu falei, a gente tem passado aí uma onda de calor terrível, né? E há uma previsão de novas ondas de calores aí passando da casa dos 40 graus em toda a região, em todas as regiões do Brasil. E aí, Cássia, antes de lhe perguntar mais sobre a parte das plantas, eu gostaria de saber se o que te levou a estudar os estresses causados pelo calor, os estresses bióticos e abióticos, né, nas plantas, foi a questão de trazer essa expertise para o Nordeste ou se a fisiologia desse segmento que foi chamando a Rita para ele. Como é que foi esse encontro? Então, o encontro foi, na verdade, uma deficiência durante o curso de agronomia que eu senti na disciplina de fisiologia vegetal. Então, por ser uma, na verdade, ser uma disciplina temida por todos, então acaba que muitas vezes não é, não é, não é de interesse, né? Então, só que foi uma coisa que me chamou muita atenção, porque eram muitas interrogações que ficavam. Por que rota tal faz isso? Como é essa rota? Por que a planta, numa condição de alta temperatura, ela diminui o crescimento? O que será que está acontecendo dentro dela? Então, essas interrogações foram ficando e se esbarrou dentro da disciplina, né? Que a gente não tem uma continuidade, não tem outras disciplinas que venham aprofundar esse assunto. E por eu me envolver com a pesquisa na graduação, ser justamente dentro de estresses de planta, trabalhar com déficit hídrico, com salinidade, que são temas bastante relevantes aqui na região Nordeste, eu ficava sempre me perguntando o porquê
que aquelas respostas de redução de produção, redução de crescimento, sistema radicular não desenvolvido, estava acontecendo. Então, a gente ficava com um dano quantitativo sem ter o qualitativo, sem saber o que estava desencadeando essas respostas. E foi daí que, na hora que eu decidi entrar para pós-graduação, meu orientador, Ticão, ele tem uma grande parte, uma grande contribuição nesse meu caminho da fisiologia, porque ele me incentivou a sair e buscar novos conhecimentos, e ele até brincava, vá buscar, mas traga para cá, para o Nordeste, não leva só para outros cantos, não. Então, eu acabei indo para São Paulo para me aprofundar na fisiologia. Então, foi aí que eu fiz o mestrado e doutorado, com área de concentração na fisiologia vegetal, e indo um pouco mais além, trabalhando também com a parte de bioquímica de plantas, aí direcionada para o tema, para o estresse oxidativo de plantas e a quantificação da atividade antioxidante de defesa das plantas. E daí, de lá para cá, se somando tudo, já tem mais de 10 anos brincando com essa área. Maravilha. Enquanto você falava, com certeza quem está nos ouvindo agora se identifica muito com alguns dos casos que você citou. Por que a planta não está crescendo, né? Por que o sistema radicular não está tão bem desenvolvido quanto deveria? E se nós pararmos para fazer uma analogia, a grosso modo, nós que atuamos no campo, né, os produtores, as produtoras, todos agrônomos, técnicos, enfim, todo mundo que lida no campo, mas falando quando se deparam com o calor que tem ocorrido nos últimos dias, todo mundo procura uma sombra, bebe uma água, tenta se refrescar ali no ar-condicionado do carro ou do escritório da fazenda. Enfim, a planta ela não tem essa opção. E muitas vezes ali as quantidades, né, as dosagens, elas não estão de forma tão bem equilibradas assim, e aí repercute numa série de malefícios que provocam o não crescimento, o não desenvolvimento radicular, a maior exposição da planta a pragas e doenças, e por aí vai. Então, dentro desse contexto, digamos assim, eu queria te perguntar quais são os indicadores para que o produtor, a produtora, quem está na linha de frente da produção, possa perceber que o calor, vamos falar do calor nesse momento, mas que ele visualmente pode perceber que ali tem algo de errado que pode ser corrigido em função de um sinal, um sintoma que a planta demonstra. Bem, pegando esse ponto, é muito importante, porque, assim, quando se fala de estresse em planta, muitos sintomas eles podem estar sendo desencadeados por diferentes tipos de estresse. Mas pegando as altas temperaturas e pegando os sinais que as plantas emitem, que, na verdade, esses sinais, eles só são emitidos, eles são jogados para fora, diria assim, para fora da planta, quando algo errado já está ocorrendo dentro da planta. E esses sintomas visuais, pegando as altas temperaturas, um dos primeiros pontos é observar, principalmente nos horários mais quentes do dia, o estado em que se encontra a planta, se ela está emitindo sinais de murchamento, e esse murchamento é um murchamento diferente, um murchamento mais intenso, é como a planta se fecha, ela fica fechada. Então, o que se vê muito é falar, eu estou tá com altas temperaturas e a planta fecha os estômagos, né? Porque quando se fala em altas temperaturas, vem logo a questão de fotossíntese, vem logo a questão de fechamento estomático. Só que tem que ter cuidado, porque esse fechamento mais visual, mais intenso, significa já danos dentro da planta, não se trata só apenas do fechamento estomático. E
A gente tem como mudar isso? Tem como mudar esse sintoma? Tem, a gente não tem como pegar, virar a chave e dizer, opa, baixa a temperatura. Mas nós temos como trabalhar a planta para ela entender que mesmo diante de altas temperaturas, ela vai ter condição de manter pelo menos parcialmente seus estômatos abertos. Porque Sim. nós temos um pico para eficiência fotossintética, isso não vai mudar. Porém, a planta ela tem condição de trabalhar durante todo o dia. Então, o Uhum. que vem acontecendo? O que se vem vendo no campo? As plantas parando de trabalhar na maior parte do dia. Por quê? Porque ela não está adaptada às altas temperaturas. Sim, Então, esse perfeito. seria o primeiro Isso. sintoma. Uhum. Outro visual, se está na fase reprodutiva, observar a questão dos botões florais. Se eu tenho uma alta queda de botões florais, nesse momento também é um indicativo que a planta está com seu metabolismo desajustado. Ela está respondendo um abortamento porque ela não está conseguindo trabalhar de forma eficiente. Então, uma forma dela digamos assim, manter-se viva, manter a folhagem, ela vai expulsar alguém. E ela vai expulsar quem? Vai expulsar o que é mais sensível, o que está vindo naquele momento, que são os botões florais. Então, um abortamento severo também pode ser um indicativo das questões das altas temperaturas. Uma maturação acelerada de um fruto, né? São todos indicadores extremos de que a planta já está sobre um forte estresse, né? E Exatamente, Cássia, exatamente. com relação. Tá, pode falar. Não, essa questão do amadurecimento, porque, assim, já seria digamos assim, uma via bioquímica um pouco mais complexa que está sendo desencadeada aí, porque já, digamos assim, que parte aí para o último estágio, que é o quê? Um pico de etileno e ácido abscísico muito alto dentro da planta. Então, a forma de responder aí é amadurecimento de frutos, é amadurecimento de folhas, é, digamos Uhum. assim, desencadear a morte da planta antes do tempo. Sim. Na verdade, é uma estratégia de perpetuação da espécie da planta, né? A gente Exatamente. hoje utiliza os cultivos para, de forma comercial, produzir alimento e tudo, mas a planta, na verdade, o que importa para ela é perpetuar a espécie. Então, ela quer maturar aquele fruto para que as sementes se tornem viáveis e que possam dar origem a novas plantas, né? Mas dentro Exato. da fisiologia da planta como um todo, Cássio, e diretamente ligado, uma coisa que a gente sente muita falta é de justamente de dados, estudos mais voltados aqui para a realidade do Nordeste mesmo, com relação a parte de fisiologia, né? A gente entender melhor como que funciona a fisiologia de algumas cultivares, de algumas plantas, aqui na região Nordeste, por exemplo, com relação à abertura e fechamento dos estômagos, muito ainda se trabalha dentro das especulações. O Vale do São Francisco, por exemplo, é um caso à parte, porque lá a cultura da manga, a cultura da uva, eles estudam isso a fundo e sabem exatamente em cada período do ano se está chovendo ou se está um calor excessivo como está agora, eles têm os dados certinho de quando a planta fecha os estômagos, o que deve ser trabalhado mais naquele período para que ela consiga sobressair em relação à diversidade do momento. E aqui eu acho que isso ainda é uma informação desenvolvida muito pelo setor privado. As próprias fazendas é quem tomam a frente, como é lá também no Vale do São Francisco. E aí eu vou deixar até aqui uma sugestão, um apelo para que as universidades tenham esse interesse, essa curiosidade e até nos tragam esse tipo de informação, porque com certeza informações como essa ajudariam bastante, né? E pegando do ponto de vista da nutrição da planta, quais são os impactos, por exemplo, a gente às vezes se depara com a situação, cara, eu estou colocando tudo
que a planta necessita, porém ela não está me respondendo da forma como eu esperava. Isso também tem a ver com a parte fisiológica, qual é a influência, a relação do calor nesse contexto? Bom, Alisson, eu diria assim que tudo parte da fisiologia, né? A fisiologia ela é entendida como uma fisiologia de laboratório, uma fisiologia de pesquisa, justamente porque é ela quem dá as respostas para o desenvolvimento de cultivares, para o desenvolvimento de produtos, para a absorção de nutrientes, para a absorção de água, enfim, tudo parte da fisiologia. Então, pegando a nutrição de plantas, um exemplo bem prático, isso é um conhecimento de todos, então, em relação assim com temperaturas. É, em qual condição que a planta ela se desenvolve bem? Qual temperatura que ela tolera? Então, assim, tolerar significa estar numa condição já que é um pouco desfavorável, mas que ela consegue produzir, ela consegue absorver água, ela consegue absorver nutrientes, não tão com a eficiência que se ela tivesse numa condição normal. Então, pegando a grosso modo, de maneira geral, as plantas têm uma faixa de tolerância de temperatura até 35 graus. Até 35 graus. Isso Certo. seria, quando você chega nessa temperatura, seria sua tolerância, já seria uma tolerância. E pegando essa temperatura, Aham. praticamente é o que a gente convive diariamente aqui na região Nordeste. E Então, boa parte pegando do essa dia. faixa de. Exatamente. Então, pegando essa faixa de tolerância, que já é uma alta temperatura, e que nós conseguimos Sim, produzir bem, é a questão da nutrição. O que é que eu preciso para fazer com que a planta tenha um metabolismo ajustado e consiga absorver? É justamente oferecer as melhores condições. Então, quando se fala em nutrição, sim, não está se falando apenas da planta produzir, porque esses mesmos uhum, nutrientes que são utilizados para nutrir a planta são os nutrientes que estão ali atuando no metabolismo antioxidante de defesa, são esses mesmos nutrientes que estão sendo usados durante a fotossíntese. Então, assim, é um conjunto. Se você for analisar, a questão de sim, nutrição para a fisiologia de planta é um conjunto que, sem essa nutrição, eu não tenho um metabolismo ativado da planta. E quando eu falo de metabolismo, é para a planta crescer, se desenvolver, produzir. Se eu não tenho isso, perfeito. não tenho Nada nada. vai funcionar como deveria, né? Exatamente. E, Cássia, dentro às vezes até eu costumo dizer que o menos é mais, né? Na ansiedade de ver a planta reagir, muitas vezes o produtor ele acaba colocando produto, mais produto, e até tornando um ambiente de excesso. E aí você passa a ter um efeito deletério, um efeito contrário, né? De tanto se colocar, tu torna um ambiente ali da rizosfera muito salino, a planta com esse calor extremo, ela não tem a capacidade de absorver água e nutrientes da forma como deveria, então fica um acúmulo e uma reserva maior do que o normal e do que o ideal ali no solo e acaba atrapalhando mais. Agora, Cássia, com relação a essa parte da tolerância da planta ao calor, tem algum ou quais são os nutrientes que mais auxiliam a planta nessa empreitada aí? Teria algum que você destaca? Bom, em relação de altas temperaturas, tem um conjunto de fatores que podem ser destacados. Pegando a nutrição, eu diria que o equilíbrio ele vai proporcionar uma planta mais tolerante. Porém, entretanto, é sabido que alguns nutrientes nessas condições, se o produtor passar a olhar melhor, com bons olhos, ele vai ter uma resposta de maior eficiência, por exemplo, fotossintética. Então, Sim, eu vou não só destacar um, mas eu destacaria quatro nutrientes, não que eles sejam os mais importantes,
mas para a questão de ter uma atenção maior para a planta responder de forma melhor. Então, o magnésio ele é um nutriente muito importante em condições de altas temperaturas, porque ele está diretamente ligado à osmorregulação da planta, a fazer com que a planta, mesmo em uma alta temperatura, ela possa estar trabalhando, e quando se fala na planta trabalhar, ela está realizando acúmulo de clorofila para ser usado na fotossíntese. Quando se fala em importância de outros nutrientes, pegando aí já na fase de produção, de floração, então eu diria que você ter um equilíbrio com fósforo, boro e cálcio é de suma importância. Pegando esse cenário de altas temperaturas, esses 4 nutrientes, eles ganham destaque dentro da planta para justamente a planta se manter ajustada e chegar a produzir, que é o que o produtor deseja, né? Então, ele trabalha a planta para que a planta produza. Então, não adianta de nada se eu estiver jogando muita coisa ali e a planta não entender o que é preciso fazer naquele momento. Então, eu diria que começaria aí com o uso do magnésio. Tá, perfeito. E aliado a isso, você usou o tema que define melhor, com certeza, esse contexto, que é o equilíbrio, né? O equilíbrio, ele é o vetor de todas as coisas, porque o magnésio, com certeza, para cada molécula de N ali, você tem uma porção de magnésio ao redor, então ele é o responsável principal por aquele verde bandeira, né? O verde da logo do agricultura aí na planta, então aquele verde opaco, fechado. Mas o potássio também tem sua participação na abertura e fechamento dos estômatos. Enfim, todos os nutrientes eles têm a sua parcela de contribuição. É um equilíbrio. E nada melhor do que o equilíbrio, exatamente, perfeito. Tanto do ponto de vista nutricional, que aí reflete diretamente na próxima pergunta que eu vou fazer, que é com relação ao controle de pragas e doenças, né? A gente tem um cenário muito particular aqui no Nordeste, com relação às doenças. Elas existem, mas favorece uma classe de doenças diferente, por exemplo, da região centro-oeste, da região sul e sudeste, que tem um clima diferente do nosso, e da norte também. Mas onde que a fisiologia, de novo, né, tudo parte dela, atua para tornar a planta mais ou tolerante ou resistente, ou como que pode jogar melhor aí com a parte nutricional, com certeza o equilíbrio vai estar envolvido de novo, para que ela possa se tornar uma planta mais resistente, partindo daquele princípio de que uma planta bem nutrida é sim uma planta mais resistente a fatores bióticos, né? Então, pegando essa parte de controle de pragas e doenças e voltando para o tema de altas temperaturas, o que se pode fazer, o que é que se pode trabalhar? Como já falei, a questão do manejo nutricional, eu vou comparar a planta com nós seres humanos. Nós estamos suscetíveis a uma diversidade de doenças e, geralmente, essas doenças elas são oportunas. Quando que elas se manifestam? Quando nós estamos com o organismo suscetível. Na planta acontece da mesma forma. Então, pegando altas temperaturas, se eu tenho os ajustes do metabolismo, a planta ela vai ficar suscetível a doenças, ela vai ficar suscetível a pragas. O que é que se pode fazer? Então, pegando de forma geral, não só a questão de doenças e pragas, mas um conjunto como um todo. Trabalhar não só a planta, trabalhar o ambiente em que ela está inserida. Então, qual é esse ambiente? É o solo. Então, quando nós pensamos em qualquer tipo de estresse, mas pegando altas temperaturas, nós temos que começar pelo solo, a trabalhar o solo. E o que é trabalhar o solo? Primeiro passo, ver o que tem nele. Segundo passo, está faltando isso. Então, eu preciso inserir
esse nutriente porque no meu solo ele é pobre em fósforo, por exemplo. Ah, mas eu tenho um solo que ele não é tão favorável, ele é um solo mais arenoso. Então, o que é que eu devo fazer? Ah, ele é um solo mais compactado, o que é que eu devo fazer? Condicionar esse solo. Uhum. O que é condicionar esse solo? É incorporar nele o que vai fazer com que eu tenha uma liberação maior de nutrientes, um maior sistema de um sistema radicular mais desenvolvido e uma planta, consequentemente, Sim. crescendo melhor, produzindo mais. E que é esse condicionador de solo? A gente tem várias ferramentas. Eu diria primeiro incorporação de matéria orgânica. Então, você está com um solo onde ele tem um percentual de matéria orgânica dentro do ideal, isso já é um primeiro passo. Hoje se trabalha muito Tá. a questão de usar a cobertura morta. É outro, principalmente Sim. pegando altas temperaturas, isso é um ponto extremamente importante, porque o que a cobertura morta vai fazer? Ela vai propiciar um ambiente mais úmido por um maior período de tempo. Então, se eu tenho uma umidade melhor no meu solo, a planta não vai sentir tanto os estresses, seja ele por altas temperaturas, seja a questão de pragas e doenças, dependendo da doença, dependendo da praga, porque nós sabemos que nós temos os opostos. Plantas, algumas doenças e patógenos são favoráveis por excesso de umidade e outros pelas altas temperaturas, pela falta de umidade. Então, sempre se atrelar a trabalhar dentro do ideal, nem um extremo para mais e nem um extremo para menos. E a questão de usar produtos aí que incrementam a resistência e a tolerância da planta, com a questão de produtos que contenham aminoácidos, que venham com ácidos úmicos, ácidos fúvicos, de maneira geral, esses compostos, essa conjuntura vai estar, juntamente com os nutrientes, mantendo e oferecendo um ambiente saudável para a planta crescer, uma resistência maior ao ataque de pragas e doenças. Porque se eu tenho um metabolismo, se eu tenho o meu sistema antioxidante de defesa, as enzimas e as proteínas dentro da minha planta, trabalhando, elas vão ter também a capacidade de expulsar, eu diria que expulsar as pragas e as doenças que estão ali querendo se alojar dentro da cultura, dentro do cultivo. Perfeito. Exatamente. E é notório isso na prática, né? A gente consegue perceber de forma muito clara os benefícios que a tecnologia proporciona a um bom desenvolvimento das plantas. Agora, Cássia, com relação a essa parte mais da tecnologia, né? Voltada aí principalmente à nutrição e ao controle das pragas, quais seriam as ferramentas que tu destaca, não comerciais, mas os itens, né, as substâncias que você considera mais relevante para a superação desses estresses por calor excessivo hoje aqui na região Nordeste, em todo o Brasil como um todo, né? Do ponto de vista benéfico para a planta, quais as substâncias, os aminoácidos, os fito-hormônios, os ácidos que você destaca como sendo grandes aliados nessa busca pela superação desse período de calor? Então, a planta ela já tem esses compostos, né? Então, pegando um primeiro ponto, eu gosto muito de enfatizar, e foi uma linha de pesquisa que eu cheguei a trabalhar, é a questão de ativar o que a planta já tem. E como que eu vou ativar? Tem muitos compostos que ativam outros compostos dentro da planta. Então, pegando aminoácidos, um produto que tenha aminoácidos secundários. Muitas vezes tem esse debate entre aminoácidos secundários e aminoácidos primários. Pegando do ponto de vista do uso de aminoácidos, porque eles desencadeiam muitas respostas de defesa na planta, então, pegando a questão de altas temperaturas, se eu pegar aí por exemplo, do ácido glutâmico, o ácido glutâmico, ele é um aminoácido secundário. Ah, beleza, o ácido glutâmico, ele não é um atenuador de altas temperaturas. Porém, o ácido glutâmico,
ele é um dos únicos aminoácidos que ativam todos os aminoácidos dentro da planta. Então, eu não estou trabalhando com um único aminoácido, eu estou trabalhando com todos os aminoácidos, porque ele é um ativador. Então, uma vez que ele está na planta, ele está ativando todos os aminoácidos. O que significa ativar aminoácidos dentro da planta? Significa ativar enzimas, significa ativação de gene. Então, esses aminoácidos, eles estão diretamente relacionados com a ativação de genes que são responsivos às altas temperaturas. E essa responsabilidade é o que vai fazer com que a planta venha a tolerar mais. Então, pensando no bem-estar da planta, nós sabemos que o uso hoje vem crescendo, né, a questão dos bioinsumos, produtos biológicos, produtos a partir de extratos de plantas, que vem se tornando ferramentas fundamentais dentro da agricultura e que acredito que isso vai tender cada vez a se inserir mais dentro da agricultura, porque eles vieram realmente para ficar, e uma das vantagens que eles vêm demonstrando é justamente por não provocar danos nas plantas. O que seria essa provocação de danos? A gente sabe que os químicos, eles são ferramentas fundamentais dentro da agricultura. Porém, o químico, ele mata a praga, mas, ao mesmo tempo, ele causa um dano na planta. Ele deixa uma porta aberta para a planta demorar mais a voltar a fazer fotossíntese, por exemplo. Então, agregar o químico, eu diria que hoje, agregar o químico com o biológico são duas ferramentas complementares. Pensando dentro de um manejo mais controlado, não deixar a planta sensível e ela conseguir não só responder às altas temperaturas, mas também contra a questão de ataque de pragas e doenças, porque a gente sabe que nessas condições aumenta essa incidência. Perfeito. Antes de pegar o gancho do que tu falou, a gente volta, e eu acho que tem tudo, muito pertinente, principalmente envolver no assunto o manejo integrado de pragas, né, que é justamente isso, a utilização de várias ferramentas para um melhor controle possível. Eu gostaria só de falar dos nossos apoiadores. Afinal de contas, esse programa ele não existiria se não fossem a presença e a participação, o apoio da Faculdade Vidal de Limoeiro. Hoje, nós, excepcionalmente, não estamos falando dos estúdios da Faculdade Vidal, mas tudo aqui que está sendo gravado e será editado e, posteriormente, levado até os canais de divulgação, passarão pelo crivo do Jailton, pelo apoio, pelo suporte que a Faculdade Vidal tem nos dado para a realização desse podcast. Então, nosso extremo agradecimento aqui. É uma faculdade que está sediada em Limoeiro do Norte, contém 5 cursos de graduação presencial, sendo administração, direito, enfermagem, fisioterapia e psicologia, todos presenciais com doutores, mestres no seu corpo docente, uma estrutura com 2 bibliotecas, uma física, uma virtual, todo o suporte de laboratórios para as práticas, e mais de 30 cursos de pós-graduação também nas mais diversas áreas. E o nosso outro apoiador, que vendo todo o potencial da agricultura, né, no Brasil e a sua parcela de participação imensa da região Nordeste, chegou trazendo tecnologia, trazendo inovação e trazendo serviço diferenciado para você produtor, você produtora. Estamos falando da Ambiental Clean, uma distribuidora de São Paulo, que já vem atuando em mais de 6 estados, países ainda não, são 6 estados no Brasil, e dentre eles a região Nordeste, já com presença maciça, ali dentro das principais culturas que atuam nessa região. Então, você produtor, você produtora, que tiver interesse em saber mais detalhes, saber mais informações, ter acesso aos serviços prestados pela Ambiental Clean aqui na região Nordeste. Estamos no Vale do São Francisco, no Ceará, no Rio Grande do Norte,
já entrando também um pouco na Paraíba, no Piauí, na Bahia, no Cealba, e principalmente no estado de São Paulo como um todo, que é, digamos assim, o berço da Ambiental Clean. Então, se espalhando aí pelo Brasil e levando tecnologia e de forma consciente, que é o principal para o progresso desse segmento que é mais de 25% do PIB desta nação. Então, nosso abraço aos nossos apoiadores Ambiental Clean e Faculdade Vidal de Limoeiro do Norte. Bem, voltando aí ao tema, Cássia, pegando o gancho que você puxou, o manejo integrado de pragas já é uma realidade há algumas décadas, e cada vez mais novas ferramentas, como você citou, vêm chegando para somar dentro desse contexto. Hoje a gente já desfruta aí de uma quebra de barreira de paradigmas com relação aos biológicos, aos bioinsumos, aos extratos. É uma tendência e um caminho sem volta, eu sempre costumo falar isso, porque é uma tendência mundial essa busca pela produção mais limpa, né? Com menos resíduo. De forma alguma estamos eliminando a necessidade e a importância dos produtos químicos, mas há um crescimento progressivo da participação desses outros insumos dentro da cadeia produtiva, porque realmente são de extrema necessidade. E para promover o equilíbrio, você falou aí da questão do efeito colateral que alguns produtos ocasionam, né? E aí a gente pode, por exemplo, citar se um excesso, se for aplicado em excesso, um elemento, por exemplo, como o nitrogênio, ele pode causar um grande prejuízo à planta, porque vai tornar ali a planta muito mais susceptível. Da mesma forma que se aplicarmos muito boro, ele vai intoxicar a planta e deixar aquela planta mais vulnerável. Os produtos para defesa de plantas, eles também acontecem da mesma forma. E aí, eu acredito que o equilíbrio novamente vai estar envolvido na sua resposta, mas quais são os cuidados nesse momento de calor que o produtor, a produtora precisa se atentar para tentar se desvencilhar? A gente sabe que a aplicação noturna é uma realidade para efeito nocivo da incidência solar sobre os produtos, mas nem todo mundo tem essa alternativa, não tem como fazer a aplicação noturna. Então, para aqueles que não têm essa oportunidade, quais seriam as suas recomendações e os cuidados que você destaca para um momento de utilização de produtos frente à resposta fisiológica que a planta pode desenvolver a esse manejo? Bom, pegando esse tema, é um pouco complicado porque envolve, a gente sabe que é um cenário complicado, como você mesmo falou, porque muitas vezes o produtor não tem a opção de trabalhar a parte de aplicações, a parte de tecnologia de aplicação em horários favoráveis. Então, acaba entrando em horários um pouco, digamos assim, que tanto eu vou ter a condição adversa, né, de altas temperaturas, então se eu vou fazer uma aplicação, aí pegando essa onda de calor aí, nós, digamos que 9 horas da manhã nós já estamos com um pico de temperatura praticamente do meio-dia em uma condição normal. Então, pegando essa condição, não é nem só cuidado em relação ao produto que está se trabalhando, que aí seria um primeiro ponto. Que moléculas eu estou usando? Então, o primeiro cuidado é observar os tipos de produtos que vai aplicar. E nós sabemos que tem produtos que eles têm digamos assim, um antagonismo maior com altas temperaturas. Então, se eu tenho esse antagonismo, significa que eu vou estar fazendo minha aplicação contra um alvo, vou pegar o exemplo de uma praga, contra uma praga, porém, estou causando um dano na planta. Por quê? Aquela molécula que tem no produto, ela não é propícia
para se trabalhar em altas temperaturas. Então, vou pegar exemplo de produtos que tenham cobre em sua composição. É um grande risco. Vai ter o controle do alvo, pode ter o controle do alvo, mas pode ter um grande dano à planta aí, devido ser uma molécula que tem uma grande incompatibilidade com altas temperaturas. Então, eu diria que o primeiro Sim, passo é essa questão de ter cuidado com o que vai aplicar. Segundo ponto, sim. ter em mente se o seu equipamento, se o que está se fazendo uso, ele está ajustado, está todo de acordo para que aquela aplicação ela tenha uma maior eficiência. E por que que isso é importante? Porque se eu estou trabalhando numa hora desfavorável, é, a planta, a planta absorver, isso é fácil de perceber, que a planta tem que estar trabalhando. Porque se a planta não estiver Sim, trabalhando, ela não vai estar absorvendo naquele momento. Então, se ela não está sim. absorvendo naquele momento, e eu estou com altas temperaturas, eu vou perder essas moléculas é, por degradação. Então, vão oxidar antes de ser absorvida pela planta. Além da alta temperatura, ainda tem a questão, a molécula fica ali em cima, está na superfície, não foi absorvida pela planta, porque ela está com seu metabolismo fechado. Então, posso perder por vento, posso perder por deriva, posso perder por fotodegradação. Então, é uma série de conjuntos. Então, uma das coisas que eu diria até, digamos assim, que acontece muito do produtor, ele está com uma ótima ferramenta, o produto é bom e, por um equívoco, por algum desajuste em sua aplicação, ele julga o produto não ser bom, não ter tido eficiência. Então, Aham. fazer ele olhar toda a conjuntura do que ele está trabalhando, do momento que ele está trabalhando, se ele está usando o pico certo, se as gotas está uniforme, então tem uma série de fatores. Muitas vezes acaba sendo um pouco difícil, devido à correria do dia a dia, o produtor olhar tantos detalhes. Mas se pelo menos uma vez ao mês ele parar para olhar o seu equipamento e fazer os ajustes necessários, eu diria que ele já ia ter um ganho de eficiência em sua aplicação. E também fazer uso, eu vou estar trabalhando em horários adversos, então vamos fazer uso de produtos que tenham um período mais curto para a planta absorver, porque então eu vou ter uma garantia de entrega do produto dentro da planta. Então, olhar o que sempre a se atentar para a molécula, para o produto que está usando naquele momento. Mas se falarmos do que é ideal, eu diria que trabalhar e começar com aplicações pelo menos a partir das 4:30 da tarde e daí por diante, de manhã cedo, não ultrapassar aí das 8 da manhã e levar sempre em consideração também aí a questão do horário dos ventos, porque com vento, por mais que esteja utilizando um antideriva, acaba tendo uma grande perda aí de produto aplicado. Perfeito. E uma coisa que ninguém pode alegar é que não há ferramentas disponíveis, né? Existe muita tecnologia no mercado, existe muita gente boa para contribuir e basta o produtor estar solícito a receber. O mercado ele está cheio de boas ferramentas, tem muita coisa que pode cada vez passos mais largos em prol aí de um crescimento em conjunto. Agora, Cássia, eu gostaria de perguntar, hoje o Nordeste é notoriamente conhecido pela variedade de produção, tanto o número de cultivos diferentes que aqui existem, tanto de fruticultura quanto grão e tudo mais, é muito grande. E, em contrapartida, eu, pelo menos, já citei no começo e vou retomar o tema agora, sinto eu vou dizer falta, mas eu sinto a pouca participação da pesquisa em determinados temas que eu considero muito relevantes. E aí, você como profissional, você que já trabalhou no departamento de pesquisa no semiárido, né, no Nordeste brasileiro,
qual seria o tema que tu pode sugerir aqui e que isso possa chegar até as universidades, aos centros de pesquisa, da parte que envolva a fisiologia que tu considera como mais relevante para agregar a todos os profissionais da agricultura em geral, né? É um trabalho que possa ser utilizado em larga escala pelo produtor, pela produtora, pelas equipes técnicas que atuam na extensão, e enfim, todo mundo que está direto ou indiretamente ligado à cadeia do agronegócio, que possa utilizar de uma pesquisa prática, de uma pesquisa que seja de fato agregadora. Qual seria a sua sugestão? É, em relação de sugestão, eu acredito que assim, nós hoje, a nível Brasil, nós temos, se pegarmos aí dos últimos 20 anos para cá, ou até um pouco mais, as universidades abriram as portas para serem acessíveis por todos, né? Então, essa abertura de portas, eu acho que ela, hoje, eu diria, da forma como ela vem sendo trabalhada, eu diria que teria que ter um incentivo prático, principalmente pegando a parte de pesquisa, pegando a parte de quem decide ir para a questão de mestrado e doutorado, ter um incentivo, ter uma oportunidade prática. E quando eu falo isso, eu vou pegar meu exemplo, porque para partir para hoje estar no setor privado, eu tive um pouco de dificuldade, participei de alguns processos seletivos de empresa e sempre falava, você tem mestrado, tem doutorado, maravilha, você é muito comunicativa, vejo que você tem conhecimento, mas você não tem prática. Então, o mestrado e o doutorado, eles acabam detendo dentro da universidade. E muitos que acabam não se identificando, tendo alguma dificuldade, acabam parando ali naquela pesquisa e não buscando novidades, não buscando a aplicabilidade. Por exemplo, eu fui para a fisiologia, uma especialidade que digamos, não prática, né? Então, se trata mais de pesquisa básica, como é taxado, só que eu sempre busquei aplicar. Então, se pegar a parte da fisiologia, trabalhei com deficiência hídrica. Mas como é trabalhar com deficiência hídrica? Não é só mostrar que a planta de milho murchou, que a planta de milho não cresceu. Sempre tentei buscar o quê? Desenvolver uma pesquisa que resolvesse ou induzisse a tolerância naquela planta. Então, entra aí a parte de usar insumos para mitigar essa situação, contornar essa situação e, a partir disso aí, validar através das pesquisas básicas, através da quantificação de enzimas, através da quantificação de taxa fotossintética, transpiração, condutância estomática, enfim, uma infinidade de ferramentas que mostraram que o uso de um insumo X melhorou a condição do milho. Então, se eu usei um insumo, esse insumo ele está na pesquisa, ele está disponível para o público. E, a partir daí, muitas vezes, isso pode buscar o quê? O interesse de quem desenvolve produtos, de quem está trabalhando diretamente com o produtor. Então, eu diria que é a prática. E dentro do mestrado e doutorado, falta a prática, falta a abertura de portas para a prática. E eu diria não é nem que as empresas abram as portas, vou pegar sem experiência e colocar aqui, porque existe uma série de fatores. Mas a própria universidade passar a ter esse olhar e levar os mestrandos e doutorandos para dentro da prática, para dentro da realidade. Incentivar. Claro que isso aí vai de quem tem o interesse, porque a gente sabe que nem todo mundo vai ter o interesse. Mas, digamos, aquele que tem o interesse, ele vai buscar. Que possa ter acesso. Porque se eu tivesse tido a oportunidade, eu teria buscado. Perfeito. Eu diria, o que eu ia complementar com a sua fala, concordo em gênero, número e grau, é que isso deve ser incentivado desde a graduação, porque nem todo mundo vai para pós-graduação. Então, se desde a graduação, cara, tem
uma fazenda ali que está querendo receber um estagiário nas férias, alguma coisa do tipo, para que o aluno, desde os primeiros períodos ou ao longo da graduação como um todo, ele possa ter esse contato, criar esse vínculo. Com certeza, quando ele chegar na pós-graduação, ele também vai ter esse interesse, né? E perfeito, Cássia, Exatamente. muito, muito bem colocado. Alisson, só mais Pode um ponto. dizer, pode dizer. Eu, como nordestina, formada na UFESA, senti muita falta durante a graduação de um estágio. Em algumas universidades, em alguns estados, o estágio ele é obrigatório. Nós temos uma universidade de excelente qualidade, aonde o estágio ele ainda não é algo obrigatório. Então, quando se fala esse nome obrigatório, parece assim, tá obrigando. Mas, na verdade, dentro da nossa graduação, dentro da nossa expertise, ter essa obrigatoriedade é um dever, porque vai estar dando a oportunidade a vivenciar, a ver a realidade, sair da sala de aula e pegar conhecimento prático e abrir porta ao mercado de trabalho. Porque o estágio, a gente Sim. vê que o estágio ele abre portas para o trabalho, seja naquela empresa onde entrou o estagiário, ou seja porque ele vai participar de um processo seletivo e está lá contando que ele fez um estágio em fazenda tal, em empresa tal. Então, eu diria que é abrir Sim. as portas para o emprego. Falta olhar do governo, Perfeito. falta olhar das universidades para abrir portas para o emprego. Não basta formar, tem que ter emprego. Perfeito. Eu acho que poderia até trocar para ficar mais, digamos assim, mais apresentável, o nome de estágio obrigatório para estágio necessário, né? Porque aí você tiraria, digamos assim, o estigma do obrigatório e traria o do necessário, que de fato é. Muitas vezes a gente ali no meio da graduação acaba não percebendo o valor que um estágio tem, mas quando a gente se depara com o mercado de trabalho, a gente percebe a falta que muitas vezes ele faz, né? E isso é com certeza um divisor de águas. É muito, muito notório essa importância da participação do estágio em qualquer curso. E no nosso, então, nem se fala, né? Mas bem, Cássia, toda conversa que é boa passa rápido. Já estamos aqui caminhando para a nossa reta final. E como é de praxe, uma pergunta que já virou jargão em todos os episódios, ao fim de todos os episódios eu pergunto qual a sua expectativa para o agronegócio nos próximos anos? Imagine 1, 5, 10 e vários. Qual que é a sua percepção do ponto de vista como fisiologista para o caminhar do agronegócio para a posteridade? Bem, quando fala em agronegócio, né, uma polêmica, né, se tornou-se uma polêmica onde o agronegócio, para mim, ele está em tudo. Então, o agronegócio, ele pertence a todos os ramos, seja a medicina, porque insumos para a medicina, para ser usado na medicina, parte do agronegócio. Então, quando se fala em agronegócio, se fala em economia. Então, para os próximos anos, a tendência é o agronegócio cada vez mais expandir, e quando se fala em expansão, não é expansão apenas, não é expansão territorial, porque terras para serem exploradas nós já temos bastante e, digamos assim, suficiente, mas exploração do avanço, tendo cada vez mais a avançar em tecnologia, avançar em economia, avançar em oportunidades. Então, cada vez mais eu vejo o agronegócio se tornando o carro-chefe a nível mundial, porque tudo parte dele. Perfeito. E uma coisa que precisa destacar, sua colocação foi perfeita, o agronegócio ele está pelo menos 3 vezes na mesa de quem pode. Infelizmente, nem todo mundo hoje tem acesso a 3 refeições por dia. Mas, independente de quantas sejam, o agronegócio vai estar lá, independente do que a pessoa coma. Outra coisa que precisa ser desmistificada é que o agronegócio é um vilão, muito pelo contrário. Se é o principal responsável pela alimentação, é o principal responsável pela alimentação do mundo todo, né? E outra coisa também
que separam como se a agricultura familiar fosse uma coisa e o agronegócio fosse outra. Não, está todo mundo dentro do mesmo negócio. Todo mundo faz Exatamente. parte de uma mesma cadeia, independente do tamanho, independente do que produz, independente se é muito, se é pouco, todo mundo faz parte daqueles 25% que contribuem com o PIB do Brasil, tá? Então, todos têm a sua parcela de participação, todos têm o seu grau de importância e todos são extremamente necessários para qualquer país do mundo, né? Para qualquer planeta que exista na galáxia, todo mundo vai ter que se alimentar e de alguma forma vai ter que haver produção. Desde que não se coma frutas, legumes, verduras, grãos, cereais, enfim, aí tudo bem. Aí a agricultura perde seu grau de importância. Mas, ao meu ver, eu acho que é uma possibilidade muito remota a gente não depender da agricultura. Então, lutar contra isso ou fazer qualquer tipo de política contra o agronegócio, a agricultura familiar, você está batendo num setor que só promove o bem, né? Então, que está buscando, que está crescendo, cada ano que passa mais, como você bem citou, não em território, mas de forma vertical. Dentro do mesmo espaço territorial, você produzindo mais. E isso está diretamente ligado à participação da tecnologia e do avanço dentro do setor que cresce a cada dia. Cássia, Exatamente. em Só nome aqui concluindo, do podcast, pode falar, pode falar. Eu já ia te passar a palavra só para as concluindo, considerações, mas pode complementar. só concluindo até essa questão do avanço tecnológico, eu diria que também essa questão do avanço do agronegócio, mesmo dentro das escolas, se trabalhar mais a questão da agricultura, se trabalhar mais a questão de alimentos, de conhecimento de plantas, porque nós estamos aí vivenciando uma era digital muito frenética e que muitas vezes as pessoas, não falo só da geração nova que está vindo aí, mas da geração até atual, que não estão tendo o conhecimento do básico, né, das culturas em si, e que isso vem refletindo diretamente no campo. Muitas vezes hoje o setor vem se limitando em algumas cadeias pela questão de falta de mão de obra e está atrelado até mesmo à questão da falta de conhecimento, de informação passada para demonstrar o quanto esse setor é importante para o mundo, né, para a vida do planeta, seja ele de forma de agricultura familiar, seja ele de médio produtor, seja ele de grande produtor. Perfeito, perfeito. É exatamente isso. É um ciclo que não pode perder nenhum elo dentro dessa cadeia. E, Cássia, em nome aqui de todos que fazem o projeto Agrocultura, eu gostaria de agradecer a sua disponibilidade, a sua vinda. É a primeira de outras, com certeza tu voltará em breve para a gente tratar sobre um novo tema. Para aqueles que estão acompanhando o episódio e tiverem alguma dúvida, podem fazer ou pelo Instagram ou pelo YouTube, no nosso canal, @agrocultura no YouTube e @agrocultura.nordeste no Instagram, tá? Então, faça sua pergunta, seu questionamento, sua colocação, que aí a gente repassa para a Cássia e ela vai interagir com todos que assim fizerem. E a palavra está com você para suas considerações finais. Meu muito obrigado mais uma vez pelo seu tempo, pela sua disposição e que em breve voltaremos com mais informações vindas de você sobre a parte de fisiologia, com certeza. Eu agradeço, né? Primeiramente agradecer por essa oportunidade. Espero que as respostas tenham pelo menos sanado a metade com minhas considerações e fico disponível para questionamentos, para melhoria, para os próximos debates. E eu acho que é isso. Um dos passos importantes é estarmos sempre interagindo, buscando discutir temas relevantes e que todo mundo sai ganhando, né? Todo mundo sai levando uma pontinha e isso acaba gerando, daqui parte vários debates aí entre outras pessoas em diferentes localidades, e isso é muito bom, porque acaba sempre aguçando
um novo conhecimento. Perfeito. E a Cássia também está no Instagram e no LinkedIn com conteúdo muito válido, sempre trazendo lá algumas postagens aí na parte de fisiologia que sempre contribuem muito para nós que estamos diretamente ligados aí com o agronegócio. Então, Cássia, meu muito obrigado mais uma vez. E para você que nos acompanhou até aqui, muito obrigado pela atenção. Se gostou do tema, continue pedindo. Esse tema de hoje foi uma demanda levantada pelas redes sociais, pelo Instagram, para falar sobre essa onda de calor, quais os impactos que ela proporciona dentro da cadeia produtiva. Então, continue interagindo, continue chamando, que na medida do possível a gente sempre vai estar atendendo a todas as demandas. Gostaria de agradecer também a você pela sua participação, por ter assistido nesse novo modelo aqui também de transmissão de forma remota. Nos próximos episódios vamos estar trazendo novos temas aí ligados à parte técnica e muito em breve a gente lá abre a discussão para que novos temas sejam demandados, tá bom? Então, um forte abraço a todos e até o próximo episódio. Valeu!